Um capítulo cheio de emoções na história de Daniel Pizzer e Liam Payne, duas pessoas unidas pela fama e um passado compartilhado nos dias de One Direction. Danielle, a ex-dançarina que conquistou o coração de Liam e se tornou parte fundamental de sua vida, agora quebra o silêncio e compartilha seus pensamentos mais sinceros sobre o trágico fim de Liam. Entre lembranças e confissões, suas palavras refletem a nostalgia, a dor e o profundo lamento pelo ocorrido. Número 1. As últimas horas de Liam Payne. Em Buenos Aires, foram um enigma que deixou uma marca profunda e perguntas sem resposta. A cena se passa na varanda de um hotel, no movimentado bairro de Palermo, um lugar cheio de vida que logo foi testemunha de um evento inquietante. A estrela britânica, mundialmente conhecida por sua passagem no One Direction, parecia estar agindo de maneira estranha e desconcertante, como descreveram alguns testemunhas. Payne, cujo nome sempre evocava sucessos musicais, foi visto pela última vez em circunstâncias que poucos puderam compreender completamente. No quarto do hotel, os indícios encontrados contavam uma história incompleta e enigmática, deixando a imprensa e seus seguidores mergulhados na incerteza e a dor. O primeiro sinal de alarme foi o testemunho de vários funcionários do hotel, que mencionaram que Payne parecia estar lutando consigo mesmo, e alguns relataram que ele estava falando sozinho. O que começou como mais uma noite na vida de uma estrela, logo se transformou em algo mais sombrio e alarmante. Entre os objetos encontrados no quarto, havia elementos que desconcertaram tanto as autoridades quanto o público. Uma tela de televisão quebrada, papel alumínio parcialmente queimado e um misterioso pó branco que parecia ter sido manipulado recentemente. Essa coleção de elementos criava uma imagem inquietante e levantava perguntas sobre o que realmente aconteceu naquela noite. Embora a varanda oferecesse uma vista espetacular da cidade, tornou-se o local de um dos momentos mais trágicos na vida de Liam. A cena parecia a saída de um filme. Com luzes de emergência iluminando a rua, enquanto os fãs e a mídia se reuniam ao redor do hotel em busca de respostas. Algumas testemunhas afirmaram ter visto Liam na varanda momentos antes da queda, mas as interpretações sobre seu comportamento variaram. Enquanto alguns acreditavam que ele estava simplesmente aproveitando o ar fresco, outros mencionaram que sua postura e gestos sugeriam que algo não estava bem. Esse comportamento errático abriu o debate sobre se Payne sofreu um acidente ou se houve outros fatores em jogo. Os rumores sobre o pó branco no quarto causaram um grande alvoroço na mídia e as teorias se espalharam rapidamente nas redes sociais. Alguns levantaram a possibilidade de que Payne estivesse passando por uma crise pessoal ou emocional. A polícia local, ao revisar o quarto, tentou reunir todas as informações possíveis para esclarecer os fatos. O papel alumínio queimado, um objeto que os agentes acharam incomum em um quarto de hotel de luxo, sugeria um contexto complexo que ninguém estava pronto para aceitar completamente. Alguns meios de comunicação internacionais começaram a especular sobre a possibilidade de que Payne estivesse passando por uma fase de profunda introspecção. Ou talvez uma crise pessoal que o levou a tomar decisões questionáveis naquela noite. Embora Liam tivesse falado no passado sobre os desafios da fama e as dificuldades de se manter centrado, poucos poderiam prever um desfecho tão trágico. Número 2. Ascensão, de Liam Payne. A vida de Liam Payne começou com um desafio. Ele nasceu em Wolverhampton, Inglaterra, 3 semanas antes do previsto, lutando por sua saúde desde o primeiro momento. Esse início prematuro marcou os primeiros anos de sua vida, com visitas frequentes ao hospital e tratamentos médicos constantes. Sua resiliência ficou demonstrada quando, durante seus primeiros 4 anos, teve que suportar procedimentos dolorosos.
incluindo até 32 injeções diárias para controlar a dor de um rim que não funcionava bem. Esse problema de saúde precoce lhe deu uma perspectiva especial e uma força que, mais tarde, caracterizariam sua personalidade pública. Para a surpresa de todos, em 2012, seu rim, danificado, conseguiu se recuperar de maneira inesperada. Esse evento foi um alívio tanto para Liam quanto para sua família, já que finalmente pôde viver uma vida mais normal. Com esse novo impulso, começou a explorar suas paixões e habilidades de forma ativa. Embora sempre tenha sido uma criança talentosa e inclinada para a música, o canto logo se tornou sua atividade favorita. Com apenas 6 anos de idade, já estava fazendo apresentações para sua família e eventualmente começou a se apresentar em pubs locais. Esse amor pela música floresceu junto a outro grande sonho: tornar-se um corredor olímpico. Desde muito jovem, Payne mostrou uma incrível disciplina e dedicação para perseguir esse sonho. Atlético. Com apenas 12 anos, ele acordava às 5 da manhã para correr aproximadamente 8 quilômetros antes de ir para a escola. Essa rotina de treinos diários formou nele um caráter determinado. E isso o levou a se juntar ao clube de atletismo de Wolverhampton e Bilston. Não havia nada que o impedisse de perseguir seu sonho de se tornar um corredor de nível olímpico, e ele se esforçava em cada treino para alcançar essa meta. No entanto, quando tinha 14 anos, uma lesão infeliz quase o deixou fora do time escolar de atletismo. Esse obstáculo poderia ter quebrado qualquer um, mas para Liam foi apenas um sinal de que deveria redirecionar sua energia para outro campo. A mudança foi drástica, mas Liam a assumiu com a mesma paixão que havia demonstrado no atletismo. Ele se dedicou completamente ao seu amor pela música e se juntou a um grupo de artes cênicas chamado Pink Productions. Foi aqui que, pela primeira vez, ele experimentou a emoção de atuar diante de um público ao vivo. Este momento foi crucial para o seu desenvolvimento, pois ele não apenas se apaixonou pela interpretação no palco, mas também descobriu o imenso prazer de se conectar com o público através de seu talento. Essa virada em sua vida o preparou para um dos momentos que mudariam seu destino: sua audição no programa The X Factor em 2008. A primeira vez que ele fez audição, aos 14 anos, ficou evidente para todos que ele tinha um talento incrível. No entanto, Simon Cowell, o juiz principal, disse-lhe que ainda era muito jovem para continuar na competição e o incentivou a voltar em 2 anos. Liam aceitou o conselho de Cowell e, em vez de se desanimar, decidiu se preparar e voltar quando tivesse a idade recomendada. Número 3. Audições, no The X Factor. A história de Liam Payne. No The X Factor, é um daqueles relatos em que o talento e a perseverança se encontram no momento certo para mudar o destino de uma pessoa. Tudo começou em 2008, quando, com apenas 14 anos, Liam decidiu fazer uma audição, no famoso programa de talentos britânico. Como um jovem, com uma grande ambição e uma voz promissora, ele subiu ao palco decidido a conquistar os jurados e a audiência. Aquela primeira audição estava cheia de nervosismo e emoção, e embora Liam tenha demonstrado um potencial evidente, os jurados, especialmente Simon Cowell, consideraram que ele ainda não estava pronto para o exigente mundo da música. A principal razão foi sua juventude. Simon sugeriu que ele esperasse 2 anos e retornasse mais maduro e preparado. Em vez de se desanimar, Liam tomou esse conselho como um desafio. Durante esses 2 anos, ele dedicou tempo para aperfeiçoar sua técnica vocal e fortalecer sua confiança no palco. Sua determinação se tornou o motor que o impulsionou a retornar em 2010, exatamente como Cowell havia sugerido. Desta vez, a diferença era palpável. Liam havia amadurecido não apenas fisicamente, mas também em sua presença de palco e na intensidade de sua voz.
Sua audição de retorno no The X Factor foi espetacular. Ele interpretou Cry Me a River de uma maneira que deixou o público e os jurados sem fôlego. Aquela apresentação lhe rendeu uma ovação de pé e, com ela, deixou claro que estava pronto para dar um grande passo em sua carreira musical. Simon Cowell, impressionado por sua evolução, via nele um artista com um grande futuro, mas ainda tinha dúvidas sobre se Liam deveria seguir em carreira solo. Em vez de eliminá-lo, Simon e os produtores do programa optaram por uma ideia inovadora que mudaria não apenas a vida de Liam, mas também a história da música pop em formar uma banda. Decidiram unir o talento de Liam com o de outros jovens participantes, com habilidades semelhantes e personalidades complementares. Foi assim que ele se juntou a Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik e Louis Tomlinson para formar o One Direction. A formação do One Direction foi um momento mágico na história do The X Factor. Esses 5 jovens, que mal se conheciam, encontraram uma química imediata que ressoou com o público. Juntos, eram mais do que a soma de seus talentos individuais. Cada membro tinha algo único a oferecer. A força vocal de Liam, o carisma de Harry, a paixão de Zayn, o charme de Niall e a confiança de Louis. Quando os 5 se uniram, formou-se um fenômeno que o público abraçou com entusiasmo desde o primeiro momento. Embora a banda não tenha vencido The X Factor, seu impacto foi tão forte que, ao final da competição, já tinha uma base de fãs sólida e sua carreira estava prestes a decolar a uma velocidade surpreendente. A experiência no The X Factor foi formativa para Liam e seus companheiros. Como banda, aprenderam não apenas a compartilhar o palco, mas também a se apoiarem mutuamente nos momentos difíceis, a conviver e a desenvolver uma amizade genuína, que lhes permitiu enfrentar os desafios da fama nos anos seguintes. Durante as semanas em que estiveram no programa, os garotos aperfeiçoaram suas habilidades e começaram a desenvolver um estilo próprio que os diferenciaria de outros grupos. Sua passagem pelo The X Factor não apenas os introduziu ao mundo da música profissional, mas também os preparou para a pressão e o escrutínio público que viriam com o sucesso. Número 4. A história do One Direction. É uma dessas narrativas que capturam o espírito de uma geração e mudam a cultura pop. Desde o momento em que Simon Cowell reuniu Liam Payne, Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik e Louis Tomlinson no The X Factor, a química entre eles foi evidente. Embora tenham começado como 5 jovens que mal se conheciam, muito em breve desenvolveram uma conexão, que se traduzia em uma energia magnética no palco. Cada um trazia uma personalidade única para o grupo. Harry, com seu carisma descontraído, Zayn, com sua intensidade e mistério, Niall, com seu entusiasmo contagiante, Louis, com seu senso de humor, e Liam, com sua seriedade e foco profissional. Juntos, formavam uma combinação perfeita que os fãs rapidamente adoraram. Após o final do The X Factor, One Direction não demorou a se tornar um fenômeno mundial. Embora não tenham vencido o concurso, Simon Cowell acreditou tanto neles que os contratou sob seu selo discográfico, Cycle Music, o que deu início à sua carreira profissional. Seu primeiro álbum, Up All Night, foi lançado em 2011 e foi um sucesso imediato. Incluía o single What Makes You Beautiful, uma música cativante e otimista que rapidamente se destacou nos primeiros lugares das paradas de popularidade. Esse sucesso inicial não só catapultou o One Direction para a fama, mas também consolidou sua base de fãs, os Directioners, que seguiriam fielmente cada passo da banda nos anos seguintes. A popularidade do One Direction cresceu a um ritmo surpreendente. Com cada novo lançamento, os garotos demonstravam que não eram apenas um grupo de adolescentes sortudos, mas que tinham verdadeiro talento e dedicação para triunfar na música. Ao longo de sua carreira, lançaram 5 álbuns de estúdio,
cada um dos quais foi um sucesso de vendas e recebeu reconhecimento mundial. Canções como Live, Why You, We Are Young, Story of My Life e Night Change se tornaram hinos geracionais, e suas letras ressoavam em milhões de jovens de todo o mundo que encontravam em suas músicas um refúgio e uma inspiração. As turnês mundiais foram outro elemento-chave na consolidação do One Direction. Desde o início, a banda decidiu embarcar em uma série de turnês massivas, que os levaram a se apresentar em estádios de todo o mundo. A primeira turnê, a All Night Tour, foi um sucesso retumbante e demonstrou que eles tinham o poder de lotar locais de grande capacidade em vários países. Com o tempo, as turnês se tornaram ainda maiores, e cada uma delas esgotava ingressos em questão de minutos. A energia de seus shows era indescritível, e cada apresentação deixava uma marca nos corações de seus fãs. Era evidente que os garotos do One Direction não apenas criaram uma banda, mas um movimento cultural. Número 5. Sucessos e dificuldades no One Direction. Não é apenas uma história de sucessos e fama, também está cheia de desafios, sacrifício e momentos de incerteza. Desde que a banda começou a atrair a atenção mundial, a pressão aumentou e os 5 integrantes se viram rapidamente imersos em um mundo de demandas constantes, turnês exaustivas e um intenso escrutínio público. Para Liam Payne, essa jornada foi uma mistura de conquistas e dificuldades, já que, embora tenha alcançado o sucesso que sempre sonhou, também enfrentou os efeitos da fama e da vida sob os olhos do público. Um momento crucial na história do One Direction foi a saída de Zayn Malik em 2015. A notícia foi impactante tanto para os fãs quanto para os próprios integrantes, que haviam formado um vínculo muito próximo com Zayn. Sua partida significou uma mudança significativa na dinâmica da banda, e embora ele tenha expressado suas razões pessoais para deixar o grupo, o vazio que deixou foi difícil de preencher. Para Liam, essa mudança trouxe uma nova perspectiva e uma sensação de responsabilidade. Com um membro a menos, ele e os outros precisavam se unir ainda mais e demonstrar que o One Direction tinha a força e a resiliência para continuar. Apesar da surpresa com a saída de Payne, o One Direction conseguiu se manter firme e continuou sua carreira com os 4 membros restantes. O grupo lançou Made in the, seu último álbum de estúdio, antes de anunciar sua pausa indefinida. Este álbum foi um sucesso de vendas, e contou com sucessos como Drag Me Down e History, que pareciam capturar o espírito de união e superação que os caracterizava. Liam e seus companheiros deram tudo neste álbum, conscientes de que poderiam estar encerrando um ciclo importante em suas vidas. As letras refletiam a experiência compartilhada, os bons e maus momentos e o imenso carinho que sentiam por seus fãs. No entanto, o desgaste era inegável. Desde seus inícios no The X Factor, o One Direction havia vivido uma agenda frenética, com turnês, promoções e lançamentos de álbuns quase anuais. Esse ritmo de vida começou a afetar cada membro de maneira diferente, e logo ficou claro que precisavam de uma pausa. A decisão de fazer uma pausa foi uma das mais difíceis que tiveram que enfrentar, tanto para os integrantes quanto para os fãs, que não queriam vê-los separados. No entanto, Liam e seus companheiros entenderam que, para preservar seu bem-estar e sua saúde mental, essa pausa era necessária. Número 6. Carreira solo de Liam Payne. Quando o One Direction anunciou sua pausa indefinida em 2016, cada membro do grupo começou a explorar seu próprio caminho, e Liam Payne não foi a exceção. Após anos compartilhando o palco com seus companheiros, Liam decidiu dar o salto para uma carreira solo, onde poderia expressar sua voz única e experimentar com um estilo próprio. Em meados de 2016, ele assinou um contrato com a Capitol Records, uma decisão que emocionou tanto seus fãs quanto a indústria da música, já que muitos esperavam ver como seu estilo musical evoluiria fora da banda. O início de sua carreira solo foi promissor. Em maio de 2017, Liam lançou seu primeiro single, Strip That Down, uma colaboração com o bem-sucedido cantor e compositor Ed Sheeran.
e o rapper Quavo. A música foi uma amostra de sua nova direção musical, com um som mais urbano e uma vibe que combinava pop com influências de R&B e hip hop. Este single foi um sucesso imediato, chegando aos primeiros lugares em várias paradas de popularidade ao redor do mundo. Para Liam, esse feito foi uma confirmação de que sua decisão de seguir uma carreira solo havia sido acertada e que o público estava disposto a aceitar sua evolução artística. Desmonte isso. Não foi apenas um sucesso nas paradas de popularidade, mas também uma declaração de independência. Na música, Liam falava sobre sua experiência no One Direction e o processo de encontrar sua própria voz. A letra refletia sua transição de ídolo juvenil para artista adulto, e essa mudança foi bem recebida por seus seguidores, que viram nele uma faceta mais madura e sofisticada. O lançamento deste single foi seguido por uma série de colaborações e músicas que continuaram mostrando sua versatilidade como solista, incluindo Bedroom Floor, uma colaboração com Cheryl Puto, que destacava sua habilidade para explorar novos gêneros e estilos. Ao longo de 2017 e 2018, Liam lançou outros singles que mostravam sua diversidade musical e seu desejo de experimentar com diferentes gêneros. Um deles foi For You, um dueto com a cantora Rita Ora, para a trilha sonora do filme 50 Shades Freed. Esta colaboração permitiu a Liam alcançar um público mais amplo e se consolidar como um artista independente. A química entre ele e Ora no palco foi evidente, e a música se tornou um sucesso, alcançando os primeiros lugares nas paradas de vários países. Além disso, suas colaborações com artistas como DJ Z, em Get Low e com J Balvin e Familiar, demonstraram sua capacidade de se adaptar a estilos e gêneros diversos, desde o pop até o reggaeton. Número 7. Luta contra a saúde mental. Ao longo de sua vida pública, Liam Payne tem sido aberto e honesto sobre os desafios que enfrentou fora do palco. Um dos temas que ele compartilhou com seus seguidores é sua luta com a saúde mental. Uma batalha que ele travou em silêncio durante muitos anos, enquanto enfrentava o peso da fama e a pressão de estar no centro das atenções. Desde seus primeiros dias no One Direction, quando ele e seus companheiros eram constantemente seguidos pela mídia e cercados por fãs, até seus primeiros anos como solista, Liam viveu experiências intensas e, muitas vezes difíceis de lidar. Para Liam, a transição de uma vida relativamente normal em Wolverhampton para a fama mundial foi uma mudança brusca. A atenção constante, as turnês exaustivas e a pressão de atender às expectativas do público começaram a afetar seu bem-estar emocional. Embora amasse a música e gostasse de estar no palco, o ritmo frenético e o escrutínio contínuo da mídia geraram uma tensão constante em sua vida. Com o tempo, isso se traduziu em momentos de ansiedade que, como ele mesmo compartilhou, às vezes se tornavam uma carga difícil de suportar. A ansiedade e o estresse começaram a se manifestar de diversas maneiras. Em entrevistas, Liam mencionou que durante os anos no One Direction, às vezes sentia que não podia controlar o ritmo de sua vida, que as decisões já não estavam em suas mãos. Isso não o afetou apenas emocionalmente, mas também influenciou suas relações pessoais e sua percepção de si mesmo. Em um de seus momentos mais difíceis, ele mesmo confessou que começou a sentir que sua identidade estava fundida com a da banda e que cada aspecto de sua vida estava determinado pelo seu papel no One Direction. Essa sensação de perder o controle foi um dos fatores que o levaram a buscar ajuda profissional. Após a pausa do One Direction, quando Liam começou a explorar sua carreira solo, essa luta interna continuou. Em uma tentativa de lidar com o estresse e a ansiedade, ele admitiu que recorreu ao álcool em certos momentos. Embora isso lhe proporcionasse uma forma de escape temporário, ele também reconheceu que era uma solução insustentável e que, a longo prazo, afetaria sua saúde e seu bem-estar. Em 2020, ele compartilhou publicamente sua decisão de deixar o álcool e começar um processo de reabilitação emocional, uma etapa que marcou um antes e um depois em sua vida. Número 8. Vida amorosa e relacionamentos.
tem sido um tema de interesse constante para seus seguidores e sua trajetória. Nesse aspecto, reflete tanto a emoção da juventude quanto os desafios de crescer sob o escrutínio público. Desde que alcançou a fama, os relacionamentos de Liam estiveram no olho do público, e embora tenha experimentado momentos de felicidade, também enfrentou rupturas e desafios emocionais. Em cada um de seus relacionamentos, Liam tentou encontrar um equilíbrio entre o amor e sua vida profissional, mantendo ao mesmo tempo uma imagem respeitosa e comprometida. O primeiro relacionamento significativo de Liam no mundo do espetáculo foi com Danielle Pisser, uma dançarina que ele conheceu no set de The X Factor, em 2010. Seu romance começou em abril de 2011, quando Liam tinha 18 anos. E sua carreira com o One Direction estava em pleno auge. Danielle e Liam formavam um casal encantador e próximo, e compartilharam muitos momentos felizes juntos. No entanto, o relacionamento enfrentou as dificuldades típicas de uma vida pública e as demandas das turnês e compromissos de Liam. Após 2 anos juntos e algumas idas e vindas, o casal decidiu se separar definitivamente em 2013. Foi difícil para ambos. Danielle e Liam conseguiram manter uma boa relação e falaram de forma cordial sobre o tempo que passaram juntos. Pouco depois de sua separação de Danielle, Liam encontrou o amor novamente com Sophia Smith, uma amiga de infância com quem compartilhava uma conexão especial desde seus dias em Wolverhampton. O relacionamento deles foi mais privado no início, mas com o tempo, os fãs começaram a conhecer Sophia e a Sophia, e para apoiar o romance deles. Durante os 2 anos e meio que estiveram juntos, Liam e Sophia mantiveram um relacionamento sólido, e ela foi uma de suas maiores fontes de apoio em meio à sua vida no One Direction. Sophia até inspirou algumas das músicas da banda, como Illusion, do álbum Afur, que Liam coescreveu pensando nela. No entanto, em outubro de 2015, o casal decidiu terminar seu relacionamento, em parte devido à carga da distância e aos compromissos profissionais de Liam. Essa separação deixou Liam refletindo sobre o equilíbrio entre o amor e sua carreira. Em 2016, Liam começou um relacionamento que surpreendeu muitos. Cheryl Tvedi, cantora britânica e ex-jurada do The X Factor, com quem ele havia se cruzado anos antes do programa. Embora Cheryl fosse 10 anos mais velha que Liam, ambos encontraram uma conexão genuína e desfrutaram de uma fase de romance e cumplicidade. Seu relacionamento foi um dos momentos mais importantes na vida de Liam, especialmente quando em 2017 deram as boas-vindas ao seu filho, Bear Gray Payne. Para Liam, tornar-se pai foi uma experiência transformadora. E a partir daquele momento, ele se comprometeu a manter Bear longe dos holofotes, dando-lhe uma infância o mais normal possível. Embora o relacionamento entre Cheryl e Liam tenha terminado em 2018, ambos permaneceram unidos em seu papel de pais e trabalharam juntos para criar seu filho da melhor maneira possível. Número 9. Impacto da trágica morte de Liam. Em 16 de outubro de 2024, o mundo recebeu com choque a notícia da trágica morte de Liam Payne, que faleceu em Buenos Aires. A notícia comoveu seus seguidores, amigos e ex-companheiros do One Direction e desencadeou uma onda de tributos e homenagens. Para muitos, Liam era mais do que um artista talentoso. Era uma pessoa genuína que havia compartilhado suas lutas e triunfos, conquistando o carinho de milhões. Sua morte representou não apenas a perda de um ídolo, mas também o fim de uma era. Para aqueles que o haviam seguido, desde seus dias no The X Factor, a notícia chegou em um momento inesperado. Liam estava em Buenos Aires para assistir ao show de seu ex-companheiro de banda, Neil Ora, no que parecia ser um reencontro nostálgico entre amigos. No entanto, as circunstâncias de seu falecimento deixaram uma profunda tristeza e muitas perguntas sem resposta. A polícia local informou que Liam caiu da varanda de seu quarto no 3º andar do hotel onde estava hospedado, localizado no bairro de Palermo.
Apesar dos esforços médicos, ele foi declarado morto no local, e as autoridades abriram uma investigação para esclarecer os detalhes de seu falecimento. Os primeiros a reagir à notícia foram seus companheiros de banda. Eles compartilharam mensagens comoventes nas redes sociais. Harry Styles, Louis Tomlinson, Neil Young e Saint Malik, embora separados em seus caminhos artísticos, se uniram na dor e no respeito pela memória de seu amigo e companheiro. Cada um deles expressou sua tristeza e lembrou os momentos que compartilharam durante seus anos juntos no One Direction. Harry escreveu no Instagram: "Estou devastado pela partida de Liam. Os anos que passamos juntos sempre serão os mais preciosos da minha vida." Louis, por sua vez, expressou: "Perdi um irmão. Liam era alguém que eu admirava todos os dias. Sua luz e sua alegria eram contagiosas, e não posso imaginar este mundo sem ele." Para Neil, que havia compartilhado momentos recentes com Liam no concerto, a perda foi especialmente difícil. Em sua mensagem, ele lembrou da última vez que o viu e o abraçou, sem imaginar que seria um adeus definitivo. "Sinto-me muito sortudo por ter compartilhado aquela última noite com ele. Sentirei falta de suas piadas, seu riso e seu grande coração", escreveu Neil. Zayn, que havia deixado a banda antes dos outros, também expressou seus sentimentos. "Nunca pensei que nos diríamos adeus tão cedo. Sempre terei na memória cada conversa e cada risada que compartilhamos." As mensagens de seus companheiros refletiam não só a dor de perder um amigo, mas também o impacto duradouro que Liam havia deixado em suas vidas. Número 10. O legado de Liam Payne. É muito mais do que sua música e suas conquistas. É uma história de superação. Amor pela arte e uma honestidade genuína que tocou milhões de pessoas em todo o mundo. Desde seus primeiros dias no The X Factor até sua trajetória no One Direction e sua carreira solo, Liam demonstrou uma capacidade de adaptação e um talento únicos que o tornaram uma figura importante na indústria da música. Sua partida prematura deixou um vazio, mas também um impacto duradouro que continuará inspirando seus seguidores e as futuras gerações de artistas. Um dos elementos mais notáveis do legado de Liam é sua honestidade ao abordar temas difíceis, como a saúde mental e as lutas pessoais. Ao longo dos anos, ele foi transparente com seus seguidores sobre os desafios da fama e o custo emocional de estar no olho do público. Sua decisão de falar abertamente sobre sua ansiedade e seus problemas de dependência foi um ato de coragem que ressoou com pessoas de todas as idades. Em uma indústria onde o brilho da fama muitas vezes oculta as dificuldades nos bastidores, Liam se destacou por sua disposição em mostrar seu lado mais humano e vulnerável. Isso ajudou a iniciar conversas importantes sobre a importância da saúde mental, especialmente entre os jovens. Liam também deixa um legado musical que continua influenciando o pop e o R&B. Como membro do One Direction, ele participou da criação de sucessos que definiram uma geração, canções que ainda ressoam nos corações de quem cresceu ouvindo a banda. Seu talento para composição e sua voz distinta foram fundamentais para o sucesso do One Direction, e seu trabalho na banda deixou uma marca indelével na música pop. Canções como Story of My Life e Drag Me Down continuam sendo reconhecidas e valorizadas, e sua contribuição para a banda é parte fundamental do fenômeno que One Direction ainda representa na cultura pop. Sua carreira solo lhe permitiu explorar novas facetas como artista, e através de singles como Strip That Down, For You e Familiar, Liam demonstrou sua habilidade para se adaptar e experimentar com diversos estilos. Cada uma dessas músicas mostrou uma evolução musical e uma profundidade artística que refletia sua maturidade e crescimento. Embora tenha enfrentado críticas e desafios em sua carreira solo, sua paixão pela música e seu desejo de se conectar com o público permaneceram constantes.
Para seus seguidores, esses trabalhos representam uma parte importante de seu legado e de seu crescimento como indivíduo e como artista.